As pessoas têm ouvido vozes e obtido tudo quanto é revelação que você possa imaginar. Você pode e deve julgar aquelas coisas. Você pode julgar se é certo ou errado simplesmente pela palavra. Olá, amado, graça e paz no Senhor Jesus. Fernando Alencar aqui novamente com você para a leitura do livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, da autoria do pastor Kenneth Hagin. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, peço encarecidamente que faça isto neste momento. Desta forma, você estará fortalecendo o canal e evitará perder alguns dos nossos próximos capítulos. Capítulo 20. Julgando pela palavra. Julgai todas as coisas. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Lembre-se sempre disto. A Bíblia ensina que o Espírito de Deus e a Palavra de Deus concordam entre si. Em qualquer ocasião em que o Espírito de Deus lhe falar, sempre será em harmonia com a Palavra. As pessoas têm ouvido vozes e obtido tudo quanto é revelação que você possa imaginar. Algumas pessoas sempre estão alegando que ouvem uma voz. Você pode e deve julgar aquelas coisas. Você pode julgar se é certo ou errado simplesmente pela Palavra. Há vários anos estava pregando na Califórnia. Certa mulher que convidara o pastor com a respectiva esposa e eu para almoçar na casa dela disse: Pastor Hagin, quero contar-lhe o que o Senhor me disse. Quero dar-lhe a minha revelação. Antes de ela abrir a boca, tive o pressentimento pelo testemunho interior no meu espírito que algo não estava certo, mas ela persistiu e concordei. Ela nos alimentara no seu lindo lar e agora queria dar-me esta revelação. Começou a contá-la e falou cerca de 10 minutos antes de eu fazê-la parar. Simplesmente não aguentei mais. Por favor, disse eu, espere um momento. Há uma Bíblia ali na mesa perto da cadeira. Pegue-a e abra em... Citei para ela um capítulo e versículo do Novo Testamento. Leia isto. Ela leu. Depois dei-lhe outro texto. Ela o leu. Indiquei para ela vários trechos das Escrituras. Tudo quanto ela leu foi uma contradição daquilo que dissera. Disse eu, está vendo? Não posso aceitar o que você está dizendo. Não está em harmonia com este livro. Logo, não pode ser pelo Espírito de Deus. Mas, irmão Hagin, eu estava orando no altar. Disse eu, não me importa se estava orando na igreja. Mesmo assim, não está certo. Não está em harmonia com a palavra de Deus. Sim, mas sei que Deus deu isto para mim. Disse eu, não, ele não o deu. Esta aqui é a sua palavra. E o que você está dizendo está em oposição direta àquilo que a palavra de Deus diz. Você pode me indicar qualquer trecho da Escritura para substanciar aquilo que você está dizendo? Não, mas sei que ouvi a voz que me falou. Acabo de lhe indicar 5 trechos das Escrituras e com um pouco de meditação poderia lhe ter oferecido 20 que contradizem aquilo que você está dizendo. Seja como for, disse ela, com ou sem a Bíblia, sei que Deus me falou e vou ficar firme nisto. Quando fomos embora, o pastor disse, não queria dizer-lhe coisa alguma de antemão, mas esta senhora, tão prezada, era uma excelente santa de Deus, abrasada pelo Senhor. Era uma bênção para a igreja. Agora foi posta fora de todas as igrejas do evangelho pleno da cidade, porque insiste em empurrar essas coisas em todas as pessoas. Não devemos buscar vozes. Não devemos seguir vozes. Devemos seguir a palavra de Deus. Preguei numa reunião no estado de Oregon no verão de 1954. No fim de um dos primeiros cultos, estava impondo as mãos nas pessoas que estavam na longa fila de oração. A cada pessoa perguntava a razão por que tinha vindo antes de ministrar a ela. Quando cheguei a uma certa senhora, o marido que a segurava pelo braço disse: Viemos buscando a cura da minha esposa. Ele contou-me que ela tivera um esgotamento mental. Eu não sabia que esta mulher tinha sido antigamente uma professora da escola dominical daquela igreja, nem que o marido era diácono. Mas quando impus a mão sobre ela, eu fiquei sabendo tudo isto a respeito da situação, como se tivesse visto tudo numa tela de televisão num segundo de tempo. Sabia mediante o dom espiritual chamado a palavra do conhecimento? 1 aos Coríntios 12:8. Via numa grande reunião de tabernáculo numa das maiores cidades de Oregon. Veio assentada na congregação com milhares de outras pessoas. Ela ouviu o evangelista contar como Deus lhe falou numa voz audível e o chamou para o ministério. Não tenho dúvidas quanto àquilo. Ela deixou de perceber, no entanto, que ele não pediu que Deus lhe falasse daquela maneira. Deus simplesmente o fez segundo a vontade dele.
Não temos o direito de pedir que Deus nos fale com voz audível. Se Deus, na sua palavra, nos tivesse contado o que faria, todos nós teríamos direito de reivindicá-lo. Este evangelista nem sequer esperava de modo especial que Deus falasse daquela maneira. Mas se Deus quisesse, poderia falar assim, e ele achou por bem fazê-lo. Na ocasião em que ela o ouviu contar aquilo, estava bem mentalmente. Mas então começou a pedir que Deus lhe falasse numa voz audível, e o diabo acomodou a sua vontade. Ela começou a ouvir vozes. Deixaram-na louca. Agora estava para ser levada para um manicômio pela segunda vez. Além disto, veio o seguinte no espírito. O marido a levava para este mesmo evangelista para receber a libertação. Ela não foi liberta. Agora ela culpava aquele evangelista. Levara-a para outro evangelista de destaque. Ela não recebeu a libertação. Agora, este diácono estava zangado com ele. Eu sabia que ela não seria liberta se eu impusesse nela as mãos e que ele passaria então a ficar zangado comigo. Afastei dela a minha mão, portanto. Leve sua esposa para o escritório do pastor. Espere ali. Quando eu completar esta fila de oração, vou falar com vocês. O pastor e eu fomos juntos para o escritório. Em primeiro lugar, disse eu nunca vim para o Oregon antes. Nunca vi vocês. Nem sequer sei se o pastor conhece vocês. O pastor disse, ele é um dos nossos diáconos. Então, disse eu, o pastor lhes dirá que não me contou coisa alguma. Passei então a relatar o que tinha visto. O diácono disse, foi exatamente assim. Agora, disse eu, vou contar-lhe porque não ministrei a ela. Sabem, ela quer ouvir estas vozes. Ela não está tão ruim mentalmente que não sabe o que estou dizendo. Ela tomou a palavra, sei exatamente o que está dizendo. Disse eu, irmã, você não vai ser liberta até que você queira ser liberta. Enquanto você gostar das coisas como são, enquanto você quiser ouvir estas vozes, você vai ouvi-las. Ela disse, quero ouvi-las. Enquanto o pecador desejar viver no pecado, Deus o deixará viver no pecado. Mas se quiser ser transformado, Deus virá ao seu encontro. E ainda que a pessoa seja cristã, isso não quer dizer que ela perde sua livre atuação moral. Não fica sendo robô, uma máquina em que Deus toca um botão e o cristão automaticamente tem que fazer tudo quanto ele deseja. Continua sendo um agente moral livre. Enquanto quiser que as coisas permaneçam assim, vão permanecer assim. Mas se desejar cooperar com Deus, poderá ser ajudado. Esta mulher disse, é desse jeito que eu quero as coisas. Disse eu, sabia disto no momento em que toquei em você. É por esta razão que não ministrei a você. Enquanto você quiser que as coisas sejam assim, vão ficar assim. Não procure vozes. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. 1 Coríntios 14, 10. Não devemos aceitar coisa alguma sem examiná-la à luz da palavra de Deus. Eu estou contente porque aprendi algumas destas coisas cedo na vida. Já mencionei minha cura quando era mocinho, simplesmente pondo em prática Marcos 11, 23 e 24. Nasci com o coração deformado. Nunca corria nem brincava como as demais crianças. Fiquei confinado à cama 4 meses antes do meu 16º aniversário. Meu corpo ficou praticamente totalmente paralisado. Fui me desgastando até pesar somente 40 quilos. Certo dia perguntei ao 5º médico que tratou do meu caso. Alguma coisa está errada com a minha vista? Ou com meu sangue? Quando o doutor Metz tirou o sangue do meu dedo, não parecia vermelho. Este médico disse, vou contar-lhe a verdade, filho, e vou lhe explicar em linguagem de leigo. Os glóbulos do sangue devoram os glóbulos vermelhos mais rapidamente do que você pode produzi-los, ou o que nós podemos tratar clinicamente. Se você não tivesse a enfermidade cardíaca, se você não tivesse a paralisia, essa doença incurável do sangue se revelaria fatal por si mesmo. Eu nada sabia a respeito da cura divina. Não conhecia ninguém no mundo inteiro que acreditasse na cura divina. Quando a achei na Bíblia, pensava ter achado algo acerca do qual ninguém mais sabia, e agi à altura da palavra de Deus e fui curado. Os membros da minha família eram o que chamamos de cristãos normais. Literalmente eram cristãos no estágio da infância. Eram salvos, mas não foram ensinados além daquela etapa. Ignoravam a palavra de Deus a respeito da cura. Nossa igreja ensinava que Deus podia curar se Ele quisesse. Outras ensinavam não somente que Ele não queria curar, mas também que Ele não podia curar. Logo, quando comecei a ver certas coisas na Bíblia e comecei a falar à minha família acerca delas, os membros da família me desencorajavam.
Tive o bom senso suficiente para ficar firme com a Bíblia e guardar estas coisas para mim mesmo. Ninguém estava no quarto quando recebi a minha cura. Tinha me levantado e andado pelo quarto vários dias em seguida antes de dizer à mamãe: traga-me um par de sapatos e meias, umas roupas de baixo e uma calça e uma camisa. Não tinha usado nada senão pijama durante 16 meses. Vou levantar-me e tomar meu café à mesa amanhã cedo. Ô filho, você sabe o que está fazendo? Custou-me 45 minutos para convencer-lhe a aceitar a ideia de deixar aquelas roupas prontas para mim. Morávamos com nossos avós do lado materno e pedi que minha mãe não contasse ao resto da família. Ora, era possível tomar nota do fato. Vovô levantava-se cedo e sentava-se lá fora na cadeira de balanço do alpendre. Quando a gente notava aquela cadeira de balanço ranger com o movimento do vovô ao se levantar e ir andando em direção aos fundos da casa para a sala do jantar, não valia a pena olhar para o relógio. Eram 7h30. Vovô funcionava por um horário exato. Se você olhasse o relógio e este não marcasse 7h30, precisaria ajustá-lo. Eram 7h30. Meu quarto ficava na frente da casa. Às 7h30, naquela manhã de agosto, ouvi o ranger daquela cadeira de balanço do alpendre. Ouvi seus passos quando andava para o fundo da casa. Eu já estava totalmente vestido, sentado numa cadeira no meu quarto. Então, saí andando do meu quarto, atravessei o outro quarto e entrei na sala do jantar. Não esperavam aquilo. Vovô, um homem de poucas palavras, levantou os olhos e disse: "O morto ressuscitou? Lázaro está ressurreto?" Disse eu: "Sim, o Senhor me levantou." Eu sei que você já se inscreveu, sei também que você já deve ter curtido o nosso capítulo, mas eu gostaria também de te chamar para se tornar meu parceiro neste trabalho. Olha, nós precisamos muito da tua ajuda. Nos últimos dias temos encontrado dificuldades para gravar os novos capítulos. Isso porque as nossas gravações não são feitas em um estúdio. Não temos equipamentos profissionais. Para você ter uma ideia, eu gravo dentro de um quarto e muitas vezes tenho que parar por causa da chuva que começou ou por causa de algum vizinho que resolveu usar a furadeira. Algumas vezes por causa do celular que deu problema. Sua oferta nos ajudará a adquirir livros, equipamentos de gravação, programas de edição e outras ferramentas que ajudarão este canal a se tornar mais eficaz na pregação da palavra de Deus. Envie a sua oferta para o Pix 859-9959-5787. Esta chave Pix também é o meu celular pessoal e o meu WhatsApp de contato. Inclusive, quando você mandar a sua oferta, não esqueça de enviar uma mensagem para mim. Eu gostaria de orar por você, pelos seus objetivos pessoais, pelo propósito que Deus tem colocado em seu coração. Esta é uma maneira que eu encontrei de agradecer a você por esse gesto generoso. Depois pedi para fazer as ações de graças pela refeição. Orei e comemos. É surpreendente quão rapidamente se pode comer se não se fala tanto. Não se falava à mesa de vovô, especialmente os jovens. Dentro de 15 minutos acabamos. Voltei para o meu quarto. Eram 7:50. Sabia que mamãe entraria cerca das 8 horas para fazer a cama. Usualmente eu estava na cama e ela me dava meu banho. Apenas 2 dias antes, no dia em que eu fui curado, ela me banhara. Era assim o estado de incapacitação. Naquela manhã de quinta-feira, pois, embora meu coração estivesse batendo certo, sentia-me fraco após o esforço que fizera. Pensei, portanto, vou deitar-me um pouco atravessado na cama até que mamãe venha limpar o quarto. Depois, vou sair e sentar-me com vovô na cadeira de balanço. Tinha vontade de ir andando para a cidade cerca das 10 horas. Cochilei e dormi durante 10 minutos. Às 8 horas fiquei bem despertado de repente. Pensava que mamãe estivesse no quarto. Alguém estava no quarto. Não ouvi, mas ouvi esta voz. Para mim, era audível. Falava no monótono, lento e profundo. E até mesmo citava as Escrituras. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Houve uma pausa. Depois a voz disse: e hoje certamente morrerás. Nem toda voz é de Deus. A primeira voz audível que escutei era do diabo, mas não reconheci aquele fato na ocasião. Pensava que Deus estava bem ali no meu quarto. Fiquei sentado na cama. Os pensamentos vieram à cabeça mais rapidamente do que balas de metralhadora. Sabia que Tiago disse: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa.
Tiago 4,14. Sabia que era um trecho das Escrituras e sabia que o Senhor mandara Isaías dizer a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38:1. Além disso, lá naqueles tempos, quando eu nada sabia a respeito da cura divina, durante os primeiros 6 meses da confinação à cama, tinha orado na única dimensão que conhecia. Os médicos tinham dito que eu obrigatoriamente morreria e aceitei o veredito deles. Orava, portanto: Senhor, deixa-me saber antes do tempo, por favor, a fim de me dar um prazo para despedir-me de todos. Dessarte estes pensamentos como outra voz falando à minha mente disseram: Deus agiu dessa maneira sobrenatural para deixar você saber que vai morrer, para dar-lhe tempo para despedir-se de todos. A cura divina é certa. Você foi curado. O diabo não podia discutir este fato. Eu já possuía a palavra quanto a isto. Sua família sabe que você foi curado. Podem ver o que aconteceu, mas lembre-se que a Bíblia disse: aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Já veio seu tempo ordenado para morrer. Você vai morrer hoje. Levantei-me da cama. Pensava que Deus estava de pé, lá naquele quarto, e atravessei o quarto suavemente e sentei-me numa cadeira ao lado da janela. Ali fiquei esperando a minha própria morte, desde cerca das 8:30 da manhã até as 14:30. Às 14:30, enquanto ainda estava sentado naquela cadeira, algumas palavras vieram flutuando de algum lugar lá no fundo do meu íntimo. Não sabia então aquilo que sei agora, mas tinha nascido do Espírito. O Espírito Santo estava no meu espírito, e ele foi quem escreveu a Bíblia. Os homens da antiguidade escreveram conforme foram movidos pelo Espírito Santo. O Espírito sabe o que está neste livro. Porque ele estava em mim, meu espírito sabia algumas das coisas que o Espírito Santo sabe. Estas palavras subiram flutuando para minha mente de algum lugar dentro de mim. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Não as escutei, simplesmente as deixei flutuar para longe de mim. Continuava sentado ali esperando a morte. Pela segunda vez, estas palavras subiram flutuando para minha mente de dentro de mim. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Peguei estas palavras e as virei algumas vezes na minha mente. Pensei então: sim, mas Deus operou desta maneira sobrenatural para me deixar saber que eu vou morrer hoje. Quando fixei a minha mente nisto, aquelas palavras desapareceram. Na terceira vez, então, enquanto ficava sentado ali, estas palavras vieram flutuando para cima e aquela voz falou para minha mente: saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Por momentos, retomei-as e as repeti somente na minha mente. Disse então sussurrando: sim, mas Deus operou desta maneira sobrenatural para me deixar saber que vou morrer. Mais uma vez, ao fixar minha mente nisto, perdi a mensagem. Na quarta vez, de um modo mais autoritário, o Espírito de Deus falou. Eu pulei. Pensei que alguém tivesse chegado às escondidas atrás de mim. A voz do Espírito de Deus disse: saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu disse: quem falou aquilo? Queria dizer: quem está aqui dentro falando comigo? Mas a voz respondeu e disse: o Salmo 91. Minha Bíblia estava no chão, debaixo da cadeira onde eu estava sentado o dia todo. Nem sequer olhara para ela. Peguei-a na mão e abri-a no Salmo 91. Quando cheguei até o fim, realmente estava escrito: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Versículo 16. Mas você pensa que o diabo desistirá tão rapidamente assim? Nada disso. Outra voz, parecia alguma coisa sentada no meu ombro, disse no meu ouvido e na minha mente naturais: sim, mas aquilo está no Antigo Testamento. É só para os judeus, não é para a igreja. Fiquei sentado ali e pensei por um momento: sei o que vou fazer. Vou consultar as minhas referências bíblicas. Se conseguir achar alguma coisa assim no Novo Testamento, saberei que pertence a mim e à igreja. Comecei com o Salmo 91, uma referência à longevidade me levou para Provérbios. Então a palavra começou a me iluminar. Em Provérbios comecei a perceber que a voz audível não poderia ter sido Deus. A voz citara Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disto o juízo. Mas passou a interpretá-lo erroneamente. Porque ele sabia que eu não sabia melhor, a voz disse: todas as pessoas têm um tempo determinado para morrerem. Você ouve as pessoas dizer isto o tempo todo.
Até mesmo os cristãos nascidos de novo e cheios do Espírito Santo dizem: quando chegar a sua hora, você vai morrer. Não é verdade. Você não tem uma hora determinada para morrer. Li no livro de Provérbios repetidas vezes que se você fizer certas coisas, seus dias serão encurtados, mas fazer outras coisas acrescentará a duração dos seus dias. Sabia que a palavra de Deus era certa. Sabia que ainda que aquela voz tenha escolhido um versículo de um capítulo e o tenha dado a mim, não era Deus falando, porque não estava em harmonia com o restante da palavra de Deus. Continuei a procurar as referências bíblicas. Assim, fui trazido para o Novo Testamento. Cheguei até Efésios 6, 1 a 3, e depois entrei em 1ª e 2ª Epístola de Pedro, e descobri que Paulo e Pedro citavam o Antigo Testamento a respeito da vida longa. Pulei para fora da cadeira, segurando a Bíblia numa mão. A outra, fechei com o punho, dei um chute com o pé e disse: diabo, saia daqui! Era você falando comigo. Era você quem me falava com aquela voz sobrenatural. Quero que você saiba que não vou morrer hoje, eu não vou morrer amanhã, e não vou morrer na semana que vem, e não vou morrer no mês que vem, e não vou morrer nos próximos 5 anos, e não vou morrer nos próximos 10 anos, e não vou morrer nos próximos 15 anos, e não vou morrer nos próximos 20 anos, e não vou morrer nos próximos 25 anos, e não vou morrer nos próximos 30 anos, e não vou morrer nos próximos 40 anos, e não vou morrer nos próximos 50 anos, e não vou morrer nos próximos 60 anos, e não vou morrer nos próximos 65 anos. Estava com 17, isso me deixaria ter 72 anos de vida. Deus disse: saciá-lo-ei com longevidade. Se eu não ficar satisfeito com a vida até 72 anos, continuarei vivendo até ficar satisfeito. Nos comentários do último capítulo, compartilhei rapidamente um trecho do meu testemunho de conversão. Conforme disse, alguns dias antes da minha conversão, o Senhor me visitou durante o sono. Ali tive uma visão na qual o Senhor trovejou. A sua voz foi ouvida por mim como um trovão. E eu não compreendia o que aquela voz dizia. Então o Espírito Santo imediatamente me fez entender o sentido daquela voz, falando para mim. Eu havia ouvido a voz do Pai e a voz do Espírito Santo. Alguns dias depois, ao cruzar a porta da Igreja Presbiteriana de Pajuçara, na cidade de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, eu ouvi a voz do Filho. Era uma voz firme e cheia de autoridade. Essa voz dizia que me queria ao lado da pessoa que estava pregando lá na frente. Eu fui até a primeira fileira, ouvi a pregação da palavra. No final, aquela pessoa se dirigiu a mim e me perguntou se eu queria receber Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Eu disse a ele: eu não preciso de Jesus, eu já tenho Jesus. Ele disse: mas a Bíblia diz que você precisa confessá-lo. Eu disse: se a Bíblia diz, eu quero que você me mostre. Porque se a Bíblia fala, então é verdade, e eu farei. Ele me mostrou. Ele então me mostrou Romanos 9, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A palavra de Deus me pegou. Pai Celestial, eu tenho que agradecer a Ti por essa dádiva. Quantas vezes eu agradeça, ainda não será o suficiente. O Senhor foi bom para comigo, perdoou os meus pecados, me deu a salvação quando eu nem sequer queria saber de Ti. Estende, Senhor, o Teu favor sobre aquela vida que me ouve agora e que ainda não recebeu Jesus como Salvador. Que esta palavra comece a arder no seu coração e a partir de hoje essa vida seja Tua. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.